Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sejam bem-vindos ao canal Básico do Básico da Informática. Neste vídeo eu vou estar falando sobre a opção salvar e a opção salvar como. Quando que a gente utiliza essas opções? Sempre que a gente edita algum arquivo dentro do nosso computador, seja qualquer tipo de arquivo, pode ser um texto, uma planilha, uma foto que a gente modifica alguma coisa dentro de um programa específico, seja um vídeo, seja um áudio, enfim, qualquer tipo de arquivo que a gente modifique alguma informação qualquer dentro desse arquivo, a gente precisa informar para o computador que a gente deseja salvar essa alteração que nós fizemos no arquivo para que da próxima vez que a gente abra novamente aquele arquivo, essa alteração que a gente fez esteja lá da forma que a gente deixou por último. Então, para isso, temos a opção salvar. Vamos a um exemplo. Eu vou criar aqui numa pasta. Vou criar um documento de texto simples. Então, eu abri este documento de texto. Como é um documento novo, ele está em branco, né? Então, vamos só escrever alguma coisa aqui, só para a gente mostrar a opção de salvar. Beleza, escrevi aqui alguma coisa. Neste momento, o arquivo foi criado no meu computador, porém, essa informação aqui, este texto que eu digitei, não está salvo. Para a gente guardar essa informação, vamos aqui na opção Arquivo. Geralmente todos os programas possuem essa opção no canto. Então vamos clicar aqui na opção Arquivo. Veja que aqui temos a opção Salvar, salvar como. Então a opção Salvar, clicando uma vez aqui, neste momento o arquivo foi salvo. Então, se eu fechar este arquivo e abrir novamente, a informação que eu digitei por último vai estar aqui normalmente, beleza? Então, essa opção salvar serve para a gente salvar algum arquivo que já exista no computador. Como eu criei aqui o arquivo em branco primeiramente, eu abri o arquivo, alterei ele e fui na opção salvar. Como este arquivo já existia, o computador simplesmente alterou a informação desse arquivo e atualizou para o conteúdo que eu digitei na sequência. Agora, a opção salvar como. Se, por exemplo, eu quero salvar este arquivo em outro lugar. Eu abri esse arquivo aqui, mas porém eu quero salvar ele em outro lugar. Vamos então na opção Arquivo, na opção Salvar como. Vindo aqui nessa opção, ele abre essa outra janela aqui pra gente, que é pra gente selecionar o lugar que a gente deseja salvar uma cópia deste arquivo. Então, se eu quiser salvar na área de trabalho, clico aqui na área de trabalho, né? A gente pode navegar aqui pelas pastas do computador através desse menuzinho lateral. Selecionei a área de trabalho, posso dar um nome para o arquivo também, da mesma forma, e basta vir na opção salvar. Beleza, o arquivo então foi salvo. Se eu ir lá na minha área de trabalho, aqui está o nosso documento salvo com a última informação que a gente digitou no arquivo. Beleza? Agora um outro exemplo. Aqui para este documento de texto, eu criei um documento vindo nessa opção novo documento de texto. Porém, se eu abrir o programa antes mesmo de criar este arquivo, eu consigo vir aqui e abrir o bloco de notas. Este mesmo arquivo está aberto aqui, mas é uma forma que o computador salva para a gente esses arquivos com uma espécie de um histórico, para a gente saber o que a gente acessou por último. Mas, por exemplo, deixa eu fechar aqui esse arquivo. E agora sim, eu vou abrir aqui o bloco de notas, um programa em branco. Beleza, aqui ele abriu um novo documento para mim. O nome, podem ver que ele está sem título, porque eu não renomeei ainda esse arquivo. Se eu escrever alguma coisa aqui e ir na opção salvar, agora, como este documento não existe ainda no meu computador, ele vai abrir a mesma opção que é salvar como. Então ele vai me perguntar como que eu quero salvar esse arquivo, em qual pasta que eu quero salvar. Eu posso selecionar então a pasta que eu quiser do meu computador, vir na opção salvar. A partir desse momento, o arquivo existe no meu computador normalmente. Então, se eu digitar alguma informação e vir na opção salvar, ele já sabe em qual arquivo salvar, porque eu já disse para ele que este documento está em determinado lugar do meu computador. Eu estou usando aqui o bloco de notas para dar este exemplo, porém o bloco de notas ele tem uma característica que é a opção da gente estar trabalhando com abas. Então eu consigo abrir mais documentos numa mesma janela do programa e trabalhar com cada um desses documentos numa mesma janela de forma independente. Por isso que se eu fechar o programa e abrir novamente, ele traz para mim aqui todas as janelas que eu deixei aberto por último. Ele salva as últimas alterações que eu fiz, para caso eu não tenha salvo, por exemplo, tenha fechado sem salvar. Ele ainda guarda, de certa forma, essa informação no computador para que a gente não perca nada do que a gente tinha digitado. Mas isso é uma característica do bloco de notas e de alguns programas. Eu vou dar o exemplo aqui de um outro programa para ficar mais claro. Temos um programa para fazer desenhos, para editar fotos, bem básico no computador, que é o Paint. Eu só vou abrir ele aqui, eu não vou falar sobre ele nesse momento, mas só vou abrir ele aqui. Ele é um programa que a gente consegue editar fotos, consegue desenhar algumas coisas, mas porém ele é bem básico. Aqui eu posso utilizar para fazer algum desenho, para editar alguma foto, alguma coisa, bem basicamente. Podemos colocar texto aqui também.
Mas enfim, seja o que for que a gente editou no nosso arquivo, neste momento este arquivo não existe no nosso computador. Somente eu abri o programa, fiz as alterações, mas eu não salvei. Então o que acontece se eu simplesmente tentar fechar o programa? Vou vir aqui nesse X vermelho no canto, ele aparece pra gente essa opção aqui. Deseja salvar o seu trabalho? Ele está informando que tem alterações que não foram salvas. Se eu simplesmente fechar agora o programa, não salvar o arquivo, nada do que eu fiz aqui, nenhuma alteração que eu fiz vai ser salvo. Então eu perco essa informação. Aqui eu posso salvar, posso clicar em não salvar, que se eu clicar aqui, ele vai fechar, vai perder as informações. Cancelar é somente para fechar essa tela aqui. Neste momento, vamos aqui na opção salvar. Cliquei aqui na opção salvar. Novamente, apareceu esta janela aqui para a gente selecionar o local que a gente deseja salvar. Selecionando a pasta, basta vir na opção salvar. Ele fechou o programa, porém, o nosso documento está aqui. Se eu abrir, ele abre novamente aqui da forma que estava o documento. Aqui também temos o menu arquivo, aqui no canto superior esquerdo, que aqui também tem a opção salvar e a salvar como. Como o arquivo já existe, agora eu posso utilizar a opção salvar, que ele já sabe onde ele vai salvar essas alterações. Da mesma forma, se eu clicar no salvar como, neste caso, como é um programa que trabalha com imagens, ele tem as opções de salvar em formatos diferentes, mas neste momento não é interessante para a gente. Eu vou simplesmente na primeira opção. Novamente, ele traz essa janela para a gente informar o local que a gente deseja salvar este documento. Posso selecionar outra pasta, dar um outro nome para o arquivo, clicar em salvar da mesma forma que ele vai guardar este novo arquivo no meu computador. Outra opção também, quando a gente abre um programa do zero e a gente faz as alterações que a gente deseja no documento, isso aqui vale para qualquer arquivo, tá ok? Não somente para edição de imagem, mas seja um documento de texto que eu abri e digitei alguma coisa, seja uma imagem que eu editei, seja uma planilha, seja o que for que a gente editou no nosso computador. A gente abriu o programa, fez alguma alteração e a gente deseja salvar. Sempre, no primeiro momento, a gente precisa dizer aonde a gente quer salvar este arquivo. Então, antes mesmo da gente clicar para fechar, podemos vir na opção arquivo, salvar como, e aí sim indicar para o computador aonde a gente deseja salvar este documento, e a partir deste momento o arquivo passa a existir no computador e eu posso usar simplesmente a opção salvar, que ele já sabe aonde está o documento. Temos um atalho no nosso teclado que a gente pode estar utilizando também para salvar os arquivos, para ficar mais fácil, para a gente não precisar vir até essa opção arquivo, salvar. Então já aparece aqui do lado para a gente, indicando aqui as teclas Ctrl mais S. Então, neste caso, a gente fazendo alguma alteração no arquivo, podemos simplesmente apertar lá no nosso teclado as teclas Ctrl e a tecla S juntas, que assim o documento foi salvo da mesma forma se eu tivesse vindo aqui em arquivo e clicado em salvar. Então ele salvou o arquivo no computador, está seguro. Próxima vez que eu abrir este mesmo documento, a última alteração que eu fiz vai estar aqui aparecendo normalmente. Certo, pessoal? Então, só repassando, isso vale para todos os arquivos, não somente os exemplos que eu dei aqui. Seja um documento de texto, seja imagem, seja o que for. Sempre que é um programa que a gente utiliza para estar editando algum arquivo, a gente vai ter essa opção de salvar e a opção de salvar como. Então, só relembrando, a opção salvar é quando o arquivo já existe no computador. Eu abri esse arquivo que já existe, fiz alguma alteração, eu posso clicar no salvar, que o computador já sabe onde está o arquivo, ele simplesmente salva essa alteração. E a opção salvar como, que é para a gente utilizar quando, por exemplo, eu abro um programa e crio um arquivo novo dentro desse programa. Então, um arquivo não existe ainda no computador, aí sim a gente vem na opção salvar como, informamos para o computador em qual pasta a gente deseja salvar este arquivo. Certo? Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!